Irmãos, nós vamos estar estudando hoje um assunto que está acontecendo nos nossos dias e vamos ler a palavra de Deus segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 6. A palavra de Deus nos diz assim: pelo que tendo este ministério, o ministério da palavra de Deus, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, mas se este evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Leiam comigo o versículo 4, todos juntos. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus, Deus o Pai. Então, há uma operação nesse mundo. Nós sabemos que Satanás, ele cega as pessoas, não fisicamente, né? Certamente aqui está falando de uma cegueira espiritual. Ele cega o entendimento dos que não creem na pregação da Bíblia, na pregação do Evangelho, para que não lhes resplandeça a glória, o brilho, a vida do Evangelho, as boas novas em Cristo Jesus, que Deus nos amou e nos enviou a salvação, que Deus não nos deixou aqui na terra abandonados não, mas que Ele veio ao nosso encontro na pessoa bendita do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e que morreu, mas ressuscitou, está vivo e voltará, e que nós precisamos arrepender dos nossos pecados, crer nele, para a salvação de nossa alma, para a vida nova, para que nos preparemos para encontrarmos com o Senhor nosso Deus, para que nós vençamos as tentações, para que tenhamos uma vida de santidade, de separação para Deus, para que o sirvamos até que nos encontremos com Ele, seja na chamada pela morte física, ou seja na volta do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele cumpre o seu ministério com fidelidade, mas ele está dizendo que muitas pessoas não iam ouvir a pregação da palavra, ele não pregava outra palavra, ele não procurava adulterar a palavra de Deus, como está no final do versículo 2, mas antes a sua consciência era de um pregador que pregava toda a verdade, a manifestação da verdade, a verdade pura da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, no decorrer dos séculos, infelizmente, muitos pregadores cristãos pelo mundo, eles não estão com esse zelo da palavra de Deus e têm permitido que entrem heresias e práticas e festas dentro do cristianismo ou envolvidos com a igreja numa convivência que não é de Deus, inclusive convivência anticristã. Agora eu pergunto, essa festa que está dando início agora, mais certo amanhã à noite para a maioria, e para muitos no sábado e vai até a terça-feira, é a festa chamada Carnaval, que acontece cada início de ano, especialmente em fevereiro. Eu pergunto, esta festa é uma festa apenas popular ou ela é uma festa ligada à religião? Essa festa está ligada a seitas e religiões? Outra pergunta, esta festa do Carnaval está ligada ao cristianismo? Ela tem alguma coisa a ver com esse evangelho? Essa festa tem alguma coisa a ver com o Senhor Jesus Cristo? A nova vida que Ele nos dá? Esta festa é uma das mais conhecidas festas populares do mundo. E nós queremos falar um pouco sobre a festa do Carnaval. Mas queremos adiantar que é uma festa contrária aos valores cristãos, mas que ela enlaçou certas alas do cristianismo. É uma festa que, segundo dizem, uma manifestação folclórica e cultural do brasileiro. Mas não é uma mera festa de manifestação folclórica. O Carnaval, nós sabemos que ele é diferente do que era antigamente, e ainda, apesar de ser diferente do que era nas suas origens, o Carnaval também, ele entrou num cristianismo antigo, e o cristianismo tentou então aliar com o Carnaval numa tolerância que não é bíblica, e devemos tomar cuidado. Como é que o cristão deve viver nesses dias? Ele deve participar ou não participar, não pode participar ou pode participar, ele deve se retirar para buscar a Deus no retiro espiritual, ou ele pode ficar
aprisionado dentro de casa orando, ou ele vai aproveitar esta data para estar evangelizando as pessoas pelas ruas? São muitas perguntas e vamos responder algumas delas então nesse estudo de hoje à noite. Existem elementos éticos na origem do carnaval ou não? Então, uma primeira questão, e nós vamos estar aqui sumariando da revista Defesa da Fé, do Instituto Paulista, ou Instituto Brasileiro de Pesquisa Religiosa, que não quer levantar bandeira denominacional de nenhuma igreja cristã, mas quer fazer uma pesquisa verdadeira. E como deve ser então a nossa postura diante dessa pesquisa? Primeiro, a origem histórica da festa do rei Momo. Qual é a origem do carnaval no mundo? A palavra carnaval deriva da expressão latina carne levare, que significa abstenção da carne. Esse termo começou a circular por volta do século XI e século XII da nossa era cristã, portanto na Idade Média, para designar a véspera da quarta-feira de cinzas, dia em que se inicia a exigência da abstenção de carne, ou o jejum quaresmal. Então se podia comer muita carne e agora ia começar então o jejum quaresmal. Comumente os autores eles explicam este nome a partir dos termos do latim. Então vem do latim tardio, carne valé, isto é, a Deus carne, despedida da carne. Esta derivação indicaria que no carnaval o consumo de carne era considerado lícito pela última vez antes dos dias do jejum quaresmal, os 40 dias de jejum, especialmente que não se devia comer carne, e muitas interpretações são dadas a respeito da quaresma e não vamos tratar disso hoje. Então alguns explicam que exatamente pela palavra latina, carne e levare, significa carne vale, isto é, a Deus carne, despedida da carne. Se come muita carne, agora vai ficar um período sem comer carne, comemoração ou em sentimentos relacionados com a paixão de Cristo, com a Páscoa, com o Senhor sofrendo em nosso lugar para nos redimir. Outros estudiosos, eles recorrem à expressão carnem levare, também do latim, suspender ou retirar a carne é o significado. Então o Papa Gregório Magno, ele teria dado ao último domingo antes da quaresma, ou seja, ao domingo da 50ª, o título de Dominica ad carnes levandas. A expressão haveria sido sucessivamente abreviada. Então essa frase toda latina, ela foi abreviada para carnes levandas, ou carne levamen, ou ainda carne levale, que numa palavra significa carnaval e em português carnaval. Um outro grupo, um terceiro grupo de etimologistas que querem buscar a origem do carnaval lá na origem, querem etimologicamente entender as origens do carnaval, eles apelam para origens pagãs do carnaval. Entre os gregos, por exemplo, e entre os romanos, eles costumavam se exibir um préstito em forma de nave, dedicada ao deus Dionísio ou Baco, préstito, ao qual em latim se dava o nome de currus navales, de onde vem a forma carnavale, então significa carnaval. Segundo um historiador que escreveu uma obra muito conhecida no Brasil, José Carlos Zebe, ao carnaval, segundo ele, está relacionada à festa e também às manifestações populares dos mais diversos povos, mesmo os povos religiosos antigos, como o Purim do judaísmo, o Purim judaico, e as Saturnálias e as Caecas babilônicas da Babilônia antiga. Manifestações que contribuíram, segundo ele, para o carnaval que nós temos hoje, nos nossos dias. Mas qual é a real origem do carnaval? Se correr por um lado e outro dessas definições, há ainda uma origem obscura. Alguns historiadores, por exemplo, eles assentam a sua procedência sobre as festas populares em honra aos deuses pagãos Baco e Saturno. Por exemplo, em Roma, realizavam-se comemorações em homenagem a Baco. Baco era quem? Era um deus do panteão romano, de muitos deuses, era deus de origem grega, conhecido como Dionísio e responsável pela festilidade. Então os romanos pegaram para o seu panteão, do panteão grego, esse deus da festilidade, conhecido como Dionísio lá, entre os gregos, na sua origem. Pois bem, era também o deus do vinho, era também para eles o deus da embriaguez. E as famosas festas chamadas bacanais, acompanhadas de muito vinho, de muitas orgias, e também caracterizadas pela alegria descabida, eliminação da repressão e da censura e liberdade de atitudes críticas e eróticas,
estavam relacionados, portanto, a essa origem pagã do carnaval. Outros estudiosos, eles afirmam que o carnaval tenha sido talvez derivado das alegres festas do Egito, que celebravam culto à deusa Ísis e ao deus Osíris por volta do ano 2000 antes do Senhor Jesus Cristo. A enciclopédia famosa no mundo britânica, ela afirma: antigamente o carnaval era realizado a partir da 12ª noite e estendia-se até a meia-noite da terça-feira de carnaval. Outra corrente de pensamento entende que o carnaval teve a sua origem em Roma. Lá em Roma está a origem do carnaval. E alguns papas lutaram contra e alguns lutaram a favor. Por exemplo, no século IX e no século XI, agora na Idade Média, Clemente, o Papa Clemente e o Papa Benedito lutaram contra o carnaval, que não viam nele nenhum princípio cristão. Outros papas, no entanto, patrocinaram o carnaval e trabalharam em favor dele. A ligação desta festa com o povo romano tornou-se sólida e tão concreta que a Igreja Romana preferiu, ao invés de suspendê-la ou lutar contra ela por ser mundana ou secularizada, a Igreja Romana preferiu dar-lhe uma característica católica para entrar no calendário cristão. Ao olharmos para os países, como os países da Itália, e mesmo Espanha e França, nós vemos fortes denominadores comuns, né, do que Roma defendeu a respeito do carnaval, associando a ele grandes influências romanas nesses outros países também. O antigo rei das Saturnas, ou Saturnais, o mestre da folia, é sempre morto no final das festas pagãs, e daí é a ideia do rei Momo, e falaremos um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouquinho. Então, o que você pode entender um pouco mais a respeito de toda essa questão da festa do carnaval? Aí está a origem histórica pelo mundo. A adoração nesse festival é chamada de espargemos, caracterizada por orgias, êxtase e fervor ou entusiasmo. Segundo Dionisiaco, o festival dioseniaco, então eles acham que há nisso não só uma festa humana ou física, mas também religiosa. Mas em segundo lugar, qual é a origem do carnaval aqui no Brasil? Essa é a origem universal. Mas qual é a origem do carnaval no Brasil? O primeiro baile de carnaval que ocorreu aqui na nossa nação foi no Hotel Itália, lá na atual Praça Tiradentes, hoje no antigo Largo do Rócio, no Rio de Janeiro, por iniciativa dos proprietários daquele Hotel Itália. E quem eram os proprietários? Italianos. Empolgados com o sucesso das grandes festas de bailes de mascarados na Itália, eles resolveram fazer também o Brasil, uma vez que eles eram donos do Hotel Itália no Brasil, então eles resolveram fazer baile também de pessoas mascaradas brincando. E foi um sucesso tão grande que essa festa continuou ano após ano. A origem, portanto, está lá em 22 de janeiro de 1841. Portanto, o carnaval no Brasil tem uma origem europeia, bailes mascarados da Europa. Essa iniciativa agradou muito. Em 1838, o gosto pelas máscaras já era acentuado no país por causa também da influência francesa. Ao contrário do que se imagina, a origem do carnaval brasileiro é totalmente europeia, sendo uma herança do estrudo português e das máscaras italianas. Somente muitos anos depois, no início do século XX, foram acrescentados outros elementos no carnaval brasileiro, como, por exemplo, elementos africanos. Nesta época, o carnaval era muito diferente do que era hoje. Então, aí está a origem e um resumo histórico do carnaval no Brasil. Terceiro, símbolos carnavalescos. Quais são os símbolos? Nós sabemos que todas as que são chamadas manifestações populares, naturalmente usam símbolos. Inclusive, os caras pintados no Brasil, na política, foram muito conhecidos. Agora, esses símbolos são para aguçar a criatividade, chamar a atenção e ser uma festa que cresça na fama e na popularidade e perpetue a sua história. Então, quais são os símbolos do carnaval? As fantasias que aparecem logo no início eram as máscaras. Aquelas máscaras dos bailes de máscaras ainda acontecem, mas hoje o mais forte são as fantasias, os carros alegóricos, etc. E as fantasias apareceram por volta de 1835, após as máscaras, dando um colorido especial à festa. Com o passar dos anos, as pessoas iam perdendo a inibição. E as fantasias que no princípio eram usadas como disfarce, a pessoa se vestia de um animal, a máscara de um animal, uma roupa que cobria todo o corpo, não é? Imitando até certos tipos de bruxos, etc. Essas roupas foram dando lugar a trajes cada vez mais leves, por causa do calor, transparentes inclusive, chegando a quase nudez completa. Hoje em dia o carnaval ele está totalmente desfigurado do começo, porque há quase que uma nudez completa, como os irmãos sabem disso. Não só nos desfiles de ruas, mas também nos grandes bailes, realizando concursos de fantasias e incentivando a competição entre grandes figurinistas e modelos.
Pois bem, nos anos 20 do século passado, do último século do milênio, nasce então o chamado excelência, a excelência do samba. O que é excelência do samba? É chamado, e a televisão fala, samba enredo. É o samba enredo de cada escola que tem um samba, que vai contar um pouco da história, a letra, do que a escola vai representar naquele ano. Seja representar uma figura importante da história ou da política, ou seja, lutar para a ecologia, para manter o verde ou a limpeza e etc. Pois bem, qualquer que seja o enredo, samba enredo. O carnaval hoje, ele conta com bailes de todos os tipos. Baile à fantasia, só entra quem estiver fantasiado. Baile da terceira idade, e os velhinhos estão lá. Matinês, baile matinês para crianças. E o samba é o ritmo predominante, o que mais se toca. Toca-se também axé music. O que é axé music? É um estilo baiano, que é o mais puxado, inclusive, do que certos sambas. Agora, em quarto lugar, desfiles das escolas de samba. O que tem isso a ver? Meus irmãos, no início do século XX, então começou o desfile com os blocos, que a televisão mostra direto. Mas somente nos anos 60 e 70 é que acontece no carnaval brasileiro a chamada Revolução Plástica, com a participação da classe média na folia. A classe média e os ricos ficaram de longe, mas agora eles começaram também a entrar na folia e a participar também das escolas e dos blocos, dos foliões. Os desfiles das escolas de samba são, sem dúvida, o ponto alto do carnaval brasileiro. Turistas de todos os cantos do planeta vêm para o Brasil, pagam fortunas para se hospedarem e para assistirem aos desfiles. Outras tantas pessoas perdem noite de sono vendo a festa pela televisão, que vai madrugada adentro. A competição entre as escolas é uma competição ferrenha. Correm brigas na hora da apuração dos resultados, estão ali como numa política, passo a passo, querendo saber quem foi a grande campeã do ano. Um detalhe importante: a oficialização do desfile de carnaval das escolas aconteceu em 1935, com a fundação do Grêmio Recreativo Escola de Samba. Em quinto lugar, o carnaval e a Igreja Católica Romana. O que tem a ver o carnaval com a Igreja Católica Romana, que é a maior igreja cristã do Brasil e no mundo? O que tem a ver o carnaval com a Igreja Católica? Devido à sua origem pagã do carnaval, e por ser uma festa também um tanto obscena, puxada para sexo e carne, a relação entre a igreja e o carnaval não foi muito amigável. Então não há uma relação muito boa entre a igreja cristã católica e o carnaval, porque é uma festa muito carnal. No entanto, o que prevaleceu foi a tolerância da igreja. Ela tolerou essa festa. Quanto a essa manifestação, há a tolerância, até porque a liderança da igreja não conseguiu eliminá-la do calendário. A solução então foi, entre aspas, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Daí, no século XV, a festa da carne, por assim dizer, foi incorporada ao calendário da igreja, sendo oficializado como a festa que antecede a abstinência de carne requerida pela quaresma. Então, por fim, as autoridades da igreja católica, as autoridades eclesiásticas, conseguiram restringir a celebração oficial do carnaval em 3 dias oficiais, mas muitos não obedecem, começam antes ou vão até depois, até quarta ou quinta-feira. Eles quiseram então, pelo menos, diminuir os dias de feriados para esta festa. Pois bem, alguns párocos bem intencionados, eles promoveram então uma festa mais amena entre os cristãos, porque pelo menos alguns líderes eclesiásticos católicos, promovendo um carnaval mais ameno, eles sabem que vai evitar de lá no mundo as pessoas irem para a prostituição e adultério abertos. Então eles tentaram amenizar isso também. Como se vê, a igreja não instituiu o carnaval, não foi a igreja que fundou o carnaval. Teve, porém, de o reconhecer como um fenômeno vigente. O carnaval é um fenômeno, ninguém nega, está aí, é uma festa de sucesso no mundo. E o carnaval brasileiro tem um grande sucesso entre as nações. Sendo em si suscetível de interpretação cristã, ela o procurou subordinar aos princípios do Evangelho. A igreja tentou subordinar o carnaval aos princípios do Evangelho. Como? Era inevitável, porém, que os povos não sempre observavam o limite, o que é o carnaval cristão, o que é o carnaval pagão. Porque o povo não sabe, nem se ensinava qual o limite de um de outro, se é que há limite, se é que há e não há carnaval cristão. Biblicamente não há, mas tentaram fazer uma conciliação. Em reparação dos mesmos, foram instituídas a adoração das 40 horas e as práticas de retiros espirituais nos dias anteriores à quarta-feira de cinzas. José Carlos Zeb, no seu livro, escreveu: apenas no século XV, provavelmente, movido pelo sucesso popular da festa, o Papa Paulo II a incorporou no calendário cristão. Aliás, Paulo II
foi mais longe, chegando a patrocinar toda uma rica celebração antes do evento da Quaresma. Não apenas o carnaval popular foi organizado pelos papas, como Paulo IV, por exemplo, promoveu uma terça-feira, um laudo jantar, onde compareceu o Sacro Colégio Romano, e o festim regado a vinho pode ser considerado uma das primitivas celebrações em salão fechado. É o que escreveu José Carlos Zebe no seu livro. É um historiador. A tentativa da Igreja Católica Romana na cristianização do carnaval e sua atual justificativa não tem respaldo bíblico, é inconsequente, é irresponsável. Quantas pessoas realmente nesse período são abusadas sexualmente, quantas gravidezes indesejadas, fora doenças como a própria AIDS, com toda a propaganda há muitos problemas. Então a justificativa é inconsequente, infeliz e irresponsável, como disse o escritor da revista Defesa da Fé. Não existe uma referência bíblica sequer favorável ao argumento do carnaval. Pelo contrário, existe um contexto bíblico contra, e nós vamos encontrar muitos textos que combatem as práticas que se fazem no carnaval. As pessoas usam a frase transculturação cristã. Não se pode fazer uma transculturação cristã do carnaval, como se fez do Natal. O Natal é correto. É uma transculturação cristã do Natal, porque era um culto ao Deus Sol, pagão. Então, o Império Romano, Constantino, ele, ao oficializar o cristianismo, tirar a sede de Jerusalém e levar para Roma nos anos 300, né? Mais no quarto século. Então o que acontece? Já que comemorava o dia 25 de dezembro, era o feriado e a festa do Deus Sol, e agora o que predominava mais não era esse Deus pagão, mas era o Cristo do cristianismo. Então, em vez dos cristãos comemorarem aquela festa pagã, eles aproveitaram essa data para comemorar o Natal do Senhor Jesus Cristo. Então essa transculturação cristã é determinada manifestação cultural aceitável pela maioria dos cristãos do mundo, no caso do Natal, né? O Natal, período em que ocorre a mudança do objeto de culto, não é mais Deus Sol, mas Jesus Cristo. A extirpação total da velha ordem, não mais o paganismo com vários deuses criados pelos homens, mas o único Deus que nos veio na pessoa de Jesus Cristo. Transformação das simbologias. Natal não tem mais símbolo dos deuses pagãos, mas Jesus é o Senhor. É Deus que nos visitou em Jesus Cristo. E referências. Então, os cristãos aproveitaram essa data para pregar o nascimento de Jesus e evangelizar o mundo. Então, houve transculturação cristã no Natal. Mas não dá para fazer isso no Carnaval e em outras festas pagãs. Não dá para fazer. O Carnaval é um exemplo real da sobrevivência do paganismo, com todos os seus elementos presentes. É a explícita manifestação das obras da carne. Por exemplo, a palavra de Deus é muito clara em Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21. E eu vou ler para você. Se você quiser abrir a sua Bíblia, leia também Gálatas 5, de 19 a 21. É explícita a manifestação das obras da carne: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. O apóstolo Paulo declara inequivocadamente que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que vivem na prática dessas coisas comuns ao carnaval e à vida mundana não são salvos, não têm nova vida em Cristo, estão cegos pelo príncipe desse mundo, segundo nós lemos em 2 Coríntios 4:4, não entendem o mistério do evangelho, da nova vida que Cristo dá, a transformação, o novo nascimento, e vivem na prática dessas coisas carnais e mundanas. Eles não herdarão os céus, o reino de Deus. Ao oposto a isso, a partir do versículo 21, é o fruto do Espírito. Quem é nascido de novo, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, e vai aí. São 9 características benéficas, e no fim, domínio próprio, que é o fruto do Espírito na vida do crente salvo por Jesus Cristo. Então não há como conciliar as coisas. Caminhando para o fim do nosso estudo, em sexto lugar, posição da igreja evangélica. O que tem a ver o carnaval com a igreja cristã evangélica? Posição da igreja evangélica no período do carnaval. Nós já podemos observar, o carnaval tem a sua origem em rituais pagãos, de adoração a deuses falsos. Trata-se de uma manifestação popular eivada de obras da carne, condenadas na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, seja no Egito, seja na Grécia, em Roma, na Roma Antiga, onde se cultua respectivamente os seus deuses Ísis, Osíris, Baco ou Saturno, ou seja, aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não é? Recife, em qualquer lugar, está se cultuando as origens do carnaval, que são os deuses pagãos, e a carne, que são essas obras da carne que lemos aí atrás, que afastam o homem de Deus e leva para Sodoma e Gomorra, que será julgada pelo Senhor e condenada. Então, meus irmãos, a Bíblia condena. Sempre notaremos que
bebedeiras desenfreadas, danças sexuais, música lasciva, nudez, liberdade sexual e falta de compromisso com as autoridades civis, com as autoridades religiosas, eclesiásticas, falta de compromisso com a Bíblia. A Bíblia não é a conduta de quem está numa festa dessa, não é. Deus não é. Mesmo que algum Papa promova ou promoveu no passado, não creio que algum vá fazer isso agora. Do atual, né? Pelo menos desde que eu me entenda, eu não sei de um que tenha promovido. Mas não importa quem esteja por detrás, seja um líder religioso ou não, a festa não tem nada a ver com os princípios cristãos da palavra de Deus. Entretanto, não podemos deixar de ver que algumas pessoas acham que há benefícios. Inclusive o escritor da revista Defesa da Fé, ele diz, não podemos deixar de abordar chamados benefícios. Aí eu coloquei interrogações, benefícios? E coloquei exclamações na frente. Benefícios? Que benefícios? Aí ele disse, empregos, recursos financeiros, né, turismo. E ele vai enumerando realmente alguns benefícios. Aumento de vendas no comércio e outros. E o prejuízo não é maior do que esses, entre aspas, benefícios que ele disse, não? Vamos traçar o perfil, por exemplo, do século XXI. Não é possível isentar agora, no novo século que estamos, isentar a igreja evangélica deste momento histórico. O carnaval é um fenômeno? Todos os anos se para nesses dias, se para. Tem pessoas que têm carnaval fora de época? Tem. Cidades que fazem fora de época? Tem. Então qual deve ser a posição do cristão evangélico? A posição da igreja cristã diante do carnaval? Devemos sair de cena para um retiro espiritual, conforme o costume de muitas igrejas? É uma questão. A fim de não sermos participantes com ele, compactuantes com ele, segundo Efésios 5, versículo 7. Outra questão, devemos, por outro lado, ficar aqui e aproveitarmos as oportunidades para evangelizar os perdidos no meio das festas, ou no andar por aí pela cidade? Ou não vale a pena? Não é um período bom de evangelismo. Por quê? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. E se eles estão lá nessa festa da carne, eles não querem saber nada de Deus, não querem saber de Jesus, nem de Bíblia. E você vai falar de Bíblia para quem está numa festa dessa? Então tem gente que acha que não é um momento bom para evangelizar. Ou devemos trancar-nos em casa, esperando esses dias passarem em oração, sem ligar a televisão para ver na televisão. Se você vê na televisão, você está compactuando com eles. Então você vai se trancar em casa para orar, passando esses dias, mas sem ver na televisão? Ou simplesmente você vai aproveitar o feriado para descansar ou passear com a família? Ou, por outro lado, a personalidade da igreja nasce de princípios estreitamente ligados ao seu propósito. O propósito da igreja: fazer conhecido ao mundo um Deus que entre os seus atributos é santo, e em Jesus nos santifica pelo sangue do Cordeiro e nos faz novas criaturas para estarmos em comunhão com Ele novamente, em nova vida. Há quem justifique como estratégia evangelística a participação efetiva na festa do carnaval. Por exemplo, evangélicos fazendo blocos evangélicos, para desfilarem com eles também, para infiltrar no meio deles como bloco de evangélicos, para participar com eles e evangelizar. Isso é uma tremenda associação com a profanação. Deus jamais aceita isso. Por exemplo, você vai numa boate para misturar com eles para evangelizá-los? Ou em salões de macumbaria para evangelizá-los lá? Você vai em salas ocultas de massagens eróticas para tentar estar no meio deles para evangelizar aquela gente que frequenta ali? Para conhecer melhor a ação do diabo e investir contra elas? Ou nós deveríamos traçar estratégias melhores de evangelismo? No carnaval de hoje, continuamos vendo imoralidade, música lasciva, promiscuidade sexual, bebedeiras e muitas orgias. Agora, e nós como cristãos? Como cristãos, nós não podemos concordar e muito menos participar de tal comemoração. Não é festa para gente. Festa que vai contra os princípios de Jesus, das palavras de Deus, da Bíblia Sagrada. Leia 1 Coríntios capítulo 6, 20. Vamos ler junto esse texto que diz assim, 1 Coríntios 6, 20. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós inclinamos para as coisas da Bíblia, coisas do Espírito Santo. Texto que eu li, Romanos 8, 5 a 8. Agora, 1 Coríntios 6, 20. Vamos ler juntos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus, não a nós, não a outros, mas a Deus. E concluindo, como é que serão os sinais? Quais são os sinais? Diante das curiosidades do carnaval, evangelismo ou retiro espiritual? A maioria das igrejas evangélicas tem as suas opiniões próprias e apoiam na teologia que pregam, na doutrina bíblica que pregam. A saber, enquanto umas participam de retiros espirituais e vão mais os jovens, adolescentes e juniores, outros preferem ficar na cidade e usar desta época para evangelizar os foliões. Qual que é certo, qual que é errado? Tanto faz. Nós respeitamos tanto uma que quer evangelizar, quanto é difícil evangelizar numa época dessa, tanto quanto as que vão se retirar, e muitas vezes são mais retiros de lazer do que retiros espirituais. Nós cremos, segundo outras pessoas também,
que os cristãos tudo fazem por amor ao Senhor Jesus que os salvou, os verdadeiros cristãos. Tudo os cristãos fazem para ganhar almas para Jesus Cristo. E os cristãos fazem tudo para edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja, segundo Colossenses 3,17. Entendemos também que os propósitos dos retiros espirituais são para quê? Momentos de maior comunhão com o Senhor, que tem feito grandes coisas por nós. E comunhão uns irmãos com outros irmãos. Muitos crentes têm sido edificados com mensagens pregadas, testemunhos dados e orações feitas em retiros espirituais. No Congresso Mundial de Lausanne, na série Lausanne, encontra-se uma descrição sobre a necessidade da verdadeira igreja evangélica ser flexível. E o grande evangelista Billy Graham, que estava na frente com a sua equipe nessa promoção de treinamento de evangelistas para o mundo, em Lausanne. Então a igreja deve ser flexível para poder evangelizar o mundo. O processo de procura de novas estruturas nos levará seguidamente a um exame mais íntimo do padrão bíblico e a descoberta de um retorno ao modelo das escrituras para adaptar aos tempos atuais em que fenômenos têm surgido, como o fenômeno do carnaval, por exemplo. E a renovação da nossa missão a esse mundo em que certas religiões crescem, como o islamismo não cristão, não é? E outras religiões não cristãs, ou cristãos idolátricos, ou cristianismo nominal. Nós entendemos com isso que em meio à pressão provocada pelo mundo, a igreja, nós devemos buscar estratégias adequadas para posicionar-nos ante as mudanças que estão aí nos desafiando, mas baseados na palavra de Deus, a partir da palavra de Deus, para movimentarmos uma estratégia para alcançar as pessoas sem Cristo e sem salvação. A Bíblia é a fonte. Cristãos de todos os lugares do Brasil possuem opiniões diferentes, mas nós podemos ver o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 4:2. Se você quiser abrir, você pode ler o que a palavra de Deus nos mostra. Opiniões diferentes a respeito da evangelização no período do carnaval. Há muitas opiniões diferentes, mas devemos notar que Cristo nunca perdeu uma oportunidade de pregar. Em todos os lugares que ele andava, ele ia pregando o reino de Deus, o arrependimento, a salvação, curando, libertando os oprimidos. E a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 4:20 o quê? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então o apóstolo Paulo exorta o jovem pastor Timóteo a pregar a palavra em qualquer situação boa, situação má. A palavra deve ser anunciada em todo o tempo. Deus desafiava o profeta Ezequiel, também a pregar como na torre vigilante, como atalaia de Deus, anunciar o ímpio do seu mau caminho, para que ele morresse, os pregadores, os salvos, fossem livres do sangue que pereceria daquela pessoa. Se não anunciar, nós somos culpados da morte dos ímpios. Então devemos pregar em todo o tempo, em qualquer momento evangelizar, mesmo nos retiros ou nas cidades, na época dessa festa. Partindo desse princípio, não devemos deixar de levar o evangelho, não importa o tempo, não importa o momento. O diabo, eu escrevi aqui que o diabo não nos pode parar. Segundo aos Coríntios 4:4, ele cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, da salvação, da nova vida, da redenção. Mas o diabo não pode parar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nem mesmo em meio às suas grandes festas, chamadas essas festas populares como o carnaval. No meio de qualquer festa, o diabo não pode parar a igreja. Amém, irmãos? Não parará. As forças malignas não poderão vir contra a igreja. Assim devemos lançar mão da sabedoria. Num período tão sombrio em que vivemos, a igreja jamais pode ser omissa quanto a esse assunto. O cristão deve ser sábio na sua decisão. Leia Efésios 2, de 2 a 4. Nós estamos encerrando aqui. Efésios 2, de 2 a 4. Em que todo tempo, o apóstolo Paulo escreveu, em que todo tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, uma posição de comando, de vitória contra Satanás, todos os anjos maus, os demônios e as forças carnais. Então não adianta as curiosidades do carnaval diante da nossa posição em Cristo como igreja. Por exemplo, se fala de centenas de milhares de turistas vindo de fora, não é? Nós sabemos que Rio de Janeiro e Recife recebem centenas de milhares de turistas, sem falar em Salvador e outras cidades que recebem milhares e milhares de turistas. Se fala de dinheiro em centenas de milhares de reais para as escolas. E as consequências, os acidentes, 750 mortos e mais 551 feridos. São resultados tristes também de pessoas sendo acidentadas durante esses dias. Mortes é como se fosse uma guerra.
Não adianta falar em confete, que veio da Espanha, ou serpentina, de origem francesa, ou lança-perfume, que era bisnaga de vidro e metal, agora de plástico, que veio da França. Não adianta. Os resultados espirituais, morais e físicos são bem negativos. Não adianta falar no Rei Momo. O que é Rei Momo? É a figura mais tradicional do carnaval. Segundo consta a lenda, ele foi expulso do Olimpo, habitação dos deuses, por causa de sua irreverência. Nas festas de homenagem ao deus Saturno na antiga Roma, o mais belo soldado era escolhido para ser o Rei Momo. E no final das comemorações, o eleito era sacrificado, era morto ao deus Saturno em seu altar. O Rei Momo foi trazido no carnaval para o carnaval carioca desde 1933. A sua figura foi representada em um boneco de papelão, mas depois de 1949 foi substituído por personalidades importantes da época. E a partir de 1950 já começaram a falar das rainhas. Surgiram as rainhas e princesas do carnaval. Atualmente, a escolha do Rei Momo e das rainhas são escolhas feitas por eleições. Uma pesquisa foi feita. 1.273 pessoas em São Paulo, capital, foram entrevistadas. A pergunta foi feita: você é a favor ou contra o carnaval? Os evangélicos entrevistados, 22% são a favor do carnaval. Católicos entrevistados, 65% dos católicos são a favor do carnaval. Espíritas entrevistados, 50% são a favor do carnaval. Outros, 69% são a favor do carnaval. Indecisos, que não sabe se é a favor ou não. Evangélicos, 9%. Indecisos, católicos, 20%. Outros, indecisos, 13%. Espíritas, indecisos, 26%. Agora, contra o carnaval, por não ver base moral, espiritual e cristã para eles. Contra o carnaval, espíritas, contra, 24%. Outras pessoas que não são espíritas nem católicos, contra, 18%. Católico romano, contra, 15%. E evangélicos contra o carnaval, quantos vocês acham que são contra? 69%. Quase 70% dos evangélicos entrevistados em São Paulo são contra o carnaval, porque não vê nele nenhuma glória para Jesus e nem bem para um corpo humano que é templo do Espírito Santo. Portanto, essa festa não glorifica o Senhor Jesus. Pelo menos a maioria dos evangélicos são nascidos de novo, têm uma nova vida em Cristo e são contra, portanto, o carnaval por causa do distanciamento da pessoa de Deus e por enfatizar caminhos que não levam a Deus, caminhos que não trazem saúde física, moral e espiritual. Então vamos orar pelo Brasil. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia. A irmã Anabela, vem aqui orar, por gentileza, porque nós estamos gravando esse estudo. Vem orar aqui para que Deus tenha misericórdia do mundo e do Brasil e salve essa gente enganada nesta festa. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, eu senti o Teu Espírito falando comigo, Senhor, porque um dia eu também pratiquei esta tamanha iniquidade, Senhor, porque eu não tinha conhecimento de Ti, Senhor. Oh, meu Deus, eu sei o que passa nessa terra, Senhor, nestes dias, Senhor. Eu sei, meu Deus, o quanto machucamos, Senhor, o Teu coração com estas festas da carne, meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor, deste povo, meu Deus. Vá de encontro, meu Deus, aos evangélicos, Senhor, que ainda estão indecisos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.